amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sou diaconisa Elisa Mônica, faço parte do Ministério Arrependimento e Santidade Brasil, aqui do estado do Espírito Santo, na cidade de Linhares. Eu gostaria de estar deixando uma palavra para os amados, amém? Que se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 25, amém? Que diz assim: já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco, o vento se acalmou e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Então é aqui a passagem que fala sobre Jesus anda em cima da água. Nós vemos aqui que ao ver Jesus andando em cima da água, os discípulos temeram. Mas Pedro ali falou ao Senhor: se é de fato o Senhor, permita que eu vá andando em cima das águas até o Senhor. E o Senhor Jesus permitiu. Mas logo aqui no versículo 30 nós vemos: porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Ou seja, nós sabemos que nós estamos em um tempo onde está acontecendo muito abalos econômicos, onde está acontecendo muito desemprego, muito abalo financeiro está acontecendo. E este é um tempo a qual vem as aflições, vem as questões, as dissolações do mundo. E é um tempo também que quando vem um vento sobre as nossas vidas, nós como cristãos sabemos que é algo que vem para aprimorar a nossa fé, vem para nos tornar servos fiéis de Deus com uma fé inabalável. Ou seja, os ventos, as tempestades que vêm sobre a vida de um cristão é para aprimorar a fé. E hoje esta mensagem ela traz o entendimento da importância de nós não virmos perder o foco. O nosso foco tem que estar sempre no nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso foco tem que estar sempre na cruz. E a nossa fé se tornará inabalável quando as dificuldades vierem e nós viemos passar aprovados nessas dificuldades. Que nós não viemos perder a nossa fé no nosso Senhor Jesus por conta da dificuldade, pois sabemos que o nosso Deus ele é maior do que todas as dificuldades. E essas dificuldades vêm para trazer fortalecimento, para trazer crescimento espiritual sobre as nossas vidas. E aqui nós vemos nessa passagem que quando o vento soprou mais forte ali, Pedro ele tremeu, Pedro ele se abalou. Consequentemente, no temor dele, na falta de fé dele, ele perdeu o foco em Cristo Jesus. Enquanto ele estava focado em Cristo Jesus, ele estava seguindo seguramente. Mas depois, com o vento que soprou, ele temeu, ele se preocupou, ele se abalou e, consequentemente, Pedro começou a afundar. E é assim na nossa vida cristã. Quando a dificuldade vem e nós ficamos completamente preocupados, ao invés de nos agarrarmos cada vez mais no nosso Senhor Jesus Cristo, ao invés de permanecermos focados no nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos e perdemos completamente o foco, nos abalamos. Consequentemente, este abalo que nós viemos a sofrer é a nossa queda. Nós começamos a afundar, porque nós tiramos o nosso foco de Cristo Jesus. E nós, na nossa fé em Cristo Jesus, nós temos que prosseguir focados nele para que nós não viemos nos abalar
para que nós não viemos afundar assim como Pedro afundou. E nós vemos aqui nessa passagem também que teve tempo para Pedro. Pedro, nas suas dificuldades, ele estava afundando, ele se abalou, ele começou a afundar porque perdeu o foco em Cristo Jesus. Mas nós vemos ali que Pedro, ao ver que estava afundando, ele clamou no nome de Jesus, ele clamou o socorro a Jesus Cristo. E aqui nós podemos observar que o Senhor estava ali. Independente das dificuldades, o Senhor sempre estava ali perto de Pedro. E o Senhor estendeu a sua mão e puxou Pedro de volta. Nós podemos ver aqui. Então gritou: socorro, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Mas nós vemos ali que Pedro clamou ao Senhor Jesus no teu momento ali de desespero. E o Senhor Jesus estava ali do lado de Pedro para o puxar de volta, para colocá-lo de pé novamente. Mas nós vemos aqui que Pedro afundou porque ele não teve fé. Ele não teve fé o suficiente. Quando veio a tempestade, Pedro duvidou. Pedro começou a afundar porque tirou o teu foco de Cristo Jesus. Ao invés de se agarrar em Cristo Jesus, ao invés de perceber que ele estava ali com o Criador de todas as coisas, não. Pedro tremeu. Pedro se abalou. Pedro começou a afundar. Mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, Pedro ali, ao ver que estava afundando, ele clamou o socorro de Jesus. E Jesus, na tua infinita misericórdia e graça, ele estava ali para estender a mão. E ele agarrou Pedro e subiu com Pedro novamente no barco. Então, independente de que vier as dificuldades, creia, tenha fé no Senhor Jesus. Tenha fé, não se abale. Ao vir as dificuldades, se apegue no Senhor. Creia que o Senhor lhe dará ali o sustento. Creia que o Senhor está ali sempre do teu lado. As aflições vêm, os desânimos vêm, mas basta que você venha perseverar. Basta que nesses momentos de aflições a tua fé, em vez de diminuir, que ela venha a aumentar. Que a tua fé venha a mover montanhas. Que a tua fé venha te aproximar cada vez mais do nosso Senhor Jesus. E para que isso ocorra, para que isso aconteça, é necessário que venhamos estar focados em Cristo Jesus. Independente do que aconteça, é necessário estar focados em Cristo Jesus. E Ele, na tua aflição, quando você clamar ao Senhor Jesus, Ele já estará ali do teu lado para te estender a mão e te erguer novamente. Amém, amados? Essa é a mensagem que eu queria deixar para os amados. Espero que tenham compreendido. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar compartilhando com amados essa palavra para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Eu agradeço aos amados. Ficam na paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom, Adonai.